Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Então, Jeremias capítulo 29, e o tema dessa tarde é planos de esperança e futuro. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. 2. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. 3. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, as quais Ezequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Versículo 6: casem e tenham filhos e filhas, escolham esposa para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. 11. Eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vós, diz o Senhor. E aqui é interessante porque é uma palavra de esperança, direção e propósito, mas não apenas para o povo daquela época, mas também para nós aqui hoje. Quando a gente pega o versículo 4 e 5, os versículos 4 e 5, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O próprio Deus é que leva o povo dele para esse período de tratamento para a Babilônia. Mas ele coloca: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. E aí, mesmo quando a gente está passando por situações desafiadoras, a gente observa aqui que Deus nos chama a investir na vida onde Ele nos colocou. E o que Ele coloca claramente para todos nós: independente da situação que estejamos vivenciando, procure encontrar formas boas de lidar com isso, sabe? Não é para você desanimar, não é para você ficar triste, mas que você consiga prosseguir. Não importa onde estejamos,
devemos ser fiéis no que fazemos e buscar prosperidade na jornada que Ele nos deu. Então, momento de vale, momento de deserto, é para que nós encontremos força para que possamos prosseguir. Então Deus, ele claramente, ele deixa Nabucodonosor e Babilônia levar o povo, o seu povo, né, para toda a Babilônia. Mas ele continua falando, continue se casando, construa casas, plantem pomares, comam o seu fruto, continue vivendo. Aquilo que está acontecendo não está fora do controle das mãos do Senhor, né? Quando ele coloca ainda mais, versículo 6, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposa para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz, na paz dessa cidade, vocês também terão paz. Siga suas vidas, né? Orem pela nação, orem pelo estado, orem pela cidade, orem pelo bairro, orem pela sua família. Orar por quem te fez ou te faz mal. Mesmo assim, ore, porque você está colocando toda aquela situação daquelas pessoas nas mãos do Senhor. E aí isso nos reflete, né? Isso reflete a importância de nos comprometermos com a comunidade em que vivemos e orarmos por ela, pelo todo meio que é aquele que te cerca, né? E oração é uma maneira poderosa de sermos agentes de mudança onde Deus te colocou. Deus te colocou num local, Deus te colocou numa situação. Mas ore por quem te fez mal, ore por quem te fez bem, mas ore. O que é orar? É você colocar toda essa situação nas mãos do Senhor. E assim como o povo de Israel foi instruído a buscar a prosperidade da cidade em que foram exilados, assim somos nós diante de qualquer situação. Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou de lado. E aí ele coloca aqui no versículo 9, porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei. Devemos estar atentos às vozes que ouvimos e às mensagens que seguimos. A gente conversou um pouco mais cedo e a gente às vezes percebe que nem tudo que vem ao nosso redor ou vem à nossa frente é algo que Deus está presente naquilo. Às vezes num conselho você não consegue perceber que aquele conselho não tenha vindo da parte de Deus, mas você sente quando a pessoa é de Deus ou quando a pessoa está ligada a Deus. E aí o que nós precisamos? Buscar discernimento espiritual e a orientação de Deus em nossas vidas, para que a gente não venha, né, tomar decisões que não são orientadas por Deus. Primeiro, elas têm que estar no centro da vontade de Deus, isso é, você não está fazendo nada injusto, você não está fazendo nada incorreto, não está fazendo algo desonesto, você não está usando de mentira, você não está, enfim, tudo aquilo que compreende a maldade humana. Então é o primeiro princípio. E se dentro daquilo você sente paz naquilo que Deus está te colocando, então você faz com tranquilidade, porque é dessa forma. Tem momentos que nós precisamos romper situações, tem momentos que nós precisamos dar uma guinada, uma mudança de chave na história, porque senão nós vamos seguir a mesma trajetória nessa zona de conforto diante de tudo isso, né? E assim no versículo 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem, tá? Logo que se cumprirem os 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz, trazendo-os de volta a este lugar. E aqui a gente consegue perceber claramente quando o resultado das situações da nossa vida, eles não são favoráveis. Tem momentos que a gente pensa o pior possível. Caramba, Senhor, parece que as coisas não estão mudando, não estão acontecendo, nada vai à frente, e aí vem os piores pensamentos possíveis. Nós ouvimos até uma declaração de que teve um momento que eu pensei em tirar minha vida, né? Uma declaração
que foi falado aqui mais cedo. Enfim, quantas pessoas em algum momento da vida, quando percebem que nada está indo à frente, as pessoas pensam na pior solução possível, né? Mas, e aí fica a grande pergunta, onde erramos, né? Mas ao invés de pensarmos nisso, a grande questão é que devemos olhar para frente e recomeçar tudo sob a orientação do Senhor, que sabe o que é melhor. É como se você desse um ponto final no hoje, daqui para trás fica lá, e eu olho para frente. Senhor, eu continuo confiando em Ti, que vai mudar essa situação, que dias melhores virão. Quando vierem pensamentos ruins, eu vou encher meus pensamentos de coisas boas, que venham trazer esperança, que venham trazer um propósito melhor, que venham trazer um plano melhor para a minha vida. Mas eu não posso deixar que minha mente esteja totalmente invadida de pensamentos ruins que venham me fazer desfalecer. Então, nós somos servos do Senhor, e Ele não é um Deus que vai mentir. Se você esquece o que passou para você caminhar daqui para frente, faça o teu melhor, faça aquilo que venha de encontro que Deus quer. Ah, mas eu não estou vendo. Não viva pelas circunstâncias, viva por aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Se Deus colocou uma câmera na tua mão no momento, é aquilo que tu vai fazer. Se Deus te deu um lar simples, é aquilo que tu vai fazer. Se Deus te deu um teto para você morar, se aquele alimento que está chegando nas tuas mãos, dê graças a Deus por ele, sabe? É você encontrar satisfação no pouco que é dado nas tuas mãos. Porque você, quando começa a separar e fazer comparações com outras pessoas, você começa a encontrar motivos, né, para se achar uma pessoa que é desprovida do melhor de Deus para você. E Deus não quer isso. Deus quer que dentro da tua gratidão, naquele pouco que você tem, naquilo que você recebe, naquilo que te sustenta, mas que você seja feliz naquilo, para que o teu coração não fique cheio de coisas ruins diante daquilo que Deus não quer. Veja o que Deus coloca aqui, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de você, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Quem está falando isso aqui é o Deus, não sou eu, né? Deus é que está falando isso no próprio versículo dele. E a gente precisa lembrar que Deus, ele afirma que seus planos são para nos fazer prosperar, mas não causar dano. É simples, é só a gente lembrar. Um pai, ele terá prazer em causar dano? Um pai terá prazer em mentir, em prometer algo que ele não vai cumprir? Será que um pai tem esse prazer? Ainda mais um pai todo poderoso, que tem tudo nas suas mãos, né? Mas aqui isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que no final os propósitos de Deus, eles prevalecerão. Os propósitos de Deus para todos nós, independente da idade, é que nós somos filhos, e Ele tem um propósito sempre melhor e maior para a vida de cada um de nós, né? Então, como podemos encontrar esperança em meio às adversidades? Exatamente lembrar que todas as palavras de Deus, todas as promessas dele, até o momento de hoje, que era até para os dias de hoje, elas se cumpriram. Deus não deixou que a palavra dele deixasse de se cumprir, mas aquilo que ele prometeu, né, tem encaminhado a todo instante com a vida de cada um de nós. Se vocês têm promessas de Deus, se vocês têm planos de Deus, se vocês têm sonhos de Deus, continue acreditando, mas faça aquilo que está nas suas mãos e faça com excelência. Não deixe de fazer, sabe? Porque a gente às vezes tem pessoas que pastor, professor, ora por mim, mas às vezes as pessoas não querem nem se deslocar para estar buscando. Quantos pedidos de oração eu recebi hoje? Olha, quando estiver lá no encontro, ora por mim. E a gente às vezes fica pensativo, mas será que essa pessoa, o dia de hoje, no domingo, será que essa pessoa está tão atarefada que não pode vir buscar o Senhor de forma conjunta? E a gente fica pensando nisso, sabe?
porque nosso Deus, Ele sabe quando alguém se movimenta para ir de encontro a Ele. Não está dizendo que eu sou a pessoa representando Deus, mas a gente sabe que a comunhão com os irmãos acarreta tudo isso, né? Gera comunhão, gera força no Senhor, nos traz alegria no Senhor, mas às vezes algumas pessoas se acomodam tanto que elas querem uma bênção, mas às vezes elas não querem nem se deslocar de casa, e aí ora por mim, clama por mim, e eu às vezes, eu falo para o Senhor, às vezes eu estou ficando meio cansado disso, porque é uma situação muito cômoda, mas que no lugar de Deus, né, eu acho que se a gente se posicionar no lugar de Deus, não vejo como Ele vai movimentar se as pessoas não querem nem ter a vontade, o desejo de caminhar, de se unir, de chorar, talvez muitas às vezes estão dormindo, às vezes alguns assistindo filme, às vezes uns debaixo da coberta, e aí tenta se colocar no lugar do Senhor, sabe? Eu fico pensando às vezes nessas questões, porque a gente às vezes com dor, com pouca força, mas você fala, não, eu vou lá buscar o Senhor, porque eu sei que Ele vai cumprir aquilo que Ele tem como propósito na minha vida. A gente não vai deixar de buscá-lo, por quê? Porque a gente sabe que tudo de força, de poder, de mudança de história presente está nas mãos dele, e a gente sabe disso. A gente sabe que o Senhor tem controle de todas as situações nas mãos, e Ele é o único capaz de mudar a minha história, a história de cada um de nós. Ele é capaz de, num estalar de dedo, começar a multiplicar, a fazer, e quando a gente encontrar, falar assim, meu Deus, só Deus mesmo para fazer tudo isso, sabe? Então, tem situações que me entristecem, porque eu vejo que às vezes o ser humano ele encontrou refúgio em situações que não levam para perto de Deus, né? Então ele vai encontrando mecanismos, né, para poder estar ali. Não, aquilo ali me distrai, mas ele esquece que o que realmente supre as necessidades dele está no Senhor. Quantas pessoas às vezes precisam de paz, e a paz ela está no Senhor, mas elas às vezes não querem se movimentar em direção ao Senhor, e aí elas querem viver de uma espiritualidade emprestada. Não, eu peço, a pessoa ora, clama por mim, e eu fico em casa, e eu fico me deliciando debaixo do cobertor, ou de repente passeando, ou de repente fazendo, enfim, eu não sou aqui para julgar, mas o que eu gostaria muito que as pessoas estivessem estimuladas a buscar o Senhor enquanto podem, porque Ele é o único capaz de reverter toda a situação. E aí, quando ele coloca aqui no versículo seguinte, eu aqui sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vós, diz o Senhor. Esses versículos são lindos, né? Então, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus tem planos de esperança e futuro para nós. Deus não nos abandonou. Ele está no controle da vida de cada um de nós. Mesmo que a gente esteja passando as circunstâncias que a gente não está vendo o mover de Deus, mas enquanto isso, Deus está trabalhando no nosso interior, te preparando para que você também seja bênção para outra pessoa, ou para alguma outra situação, ou para que você saiba administrar algo, enfim. Ele é quem sabe, mas Ele sabe como fazer esse mover, né? Então, independente das circunstâncias, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele anseia por um relacionamento contigo. Ele não quer que viva emprestado. É lógico, a gente pode ajudar, a gente pode estar unido, mas Ele quer que você fale com Ele. Eu costumo recomendar sempre que
ao invés da gente institucionalizar uma oração, procure falar, conversar. E eu acho que essa é a maneira mais íntima que você encontra, porque você está naquele momento tranquilo do dia, você está à vontade, você vai falando com ele, conversando com ele, e ele está lhe ouvindo. Isso é maravilhoso. E eu posso afirmar a vocês que isso é verdade, porque quantas vezes eu fiz isso, e depois, no momento oportuno, eu chego numa igreja para ministrar, e aí claramente alguém é levantado ali por Deus na hora e repete aquilo que eu falei em casa, conversando com o Senhor. Então, não vamos deixar apenas para aquele momento de quarto, de final de noite. Que a gente aproveite para falar com o Senhor todos os momentos que tiverem vontade, que você sentir no coração, na cozinha, no banheiro, tomando um banho, um louvor. Conversa com Deus, porque Ele está ouvindo tudo. E isso tem sido uma tônica na minha vida, porque por várias vezes Ele tem confirmado que Ele tem ouvido, sabe? Porque não é uma coisa que a gente fala apenas como um jargão, uma palavra para fora, né? E muitas pessoas às vezes institucionalizam isso. Por quê? Porque elas ficam de joelho e elas imaginam que apenas naquela posição, que apenas naquele sentido, dentro do quarto, Deus vai estar ouvindo. Não, Deus pode ouvir a qualquer instante. Você precisa dedicar, investir tempo com Deus. E aí precisa estabelecer um formato? Não, é simplesmente a gente falar com Ele, independente das circunstâncias, e você tenha certeza que Ele está ouvindo tudo aquilo que você está falando. Ah, se eu não consigo entender, Pai, não consigo achar uma solução nisso, por que está acontecendo isso? Converse com Deus, como se estivesse conversando com um amigo, com um pai mesmo, porque Ele é isso, né? Ele é um Pai, Ele é um Deus, Ele é o tudo que nós temos, né? Ele é o Todo-Poderoso, e Ele pode reverter toda essa situação. E tenha certeza que em algum momento oportuno Ele vai responder às questões que você tem colocado para Ele. Quando você não sabe o que falar, você glorifica Ele. Senhor, eu te amo, eu sou imperfeito, não entendo as coisas, mas eu confio que tu continua com a mão no leme. E aí você simplesmente consegue colocar para Ele, confiar nele e buscar a sua vontade em todas as palavras que formos falar. E que a gente possa, a todo instante, independente das circunstâncias, independente das adversidades, você não deixar de olhar para aquilo que tem como promessa na tua vida. Você tenha certeza do seguinte: no estágio que você está, coisas melhores virão. O deserto, ele tem ponto para iniciar, mas ele tem ponto para terminar também. Até que você esteja preparado para desfrutar do melhor de Deus para a tua vida, que você consiga entender que o período de deserto é o período de tratamento de Deus sobre a tua vida. É um momento que Deus Ele reserva para que você consiga identificar coisas que antigamente você olhava de uma forma e que hoje você vai olhar de outra. Irmão, são momentos que você encontra, que você fala: Senhor, eu não consigo entender, o que me resta é confiar. E se hoje eu perguntasse para cada um de nós, mas quais as alternativas que nós temos? Nós só temos uma, que é confiar no Senhor. Se você tentar achar outra alternativa, você vai ver que ela é menos provável de dar certo. Porque toda a nossa vida está amparada nele, né? Ele sabe exatamente o que é melhor, quem é melhor para estar ao seu lado, quem é o melhor para você estar fazendo, para desempenhar. E a gente não pode esquecer que Ele é um Pai que deseja. Por isso que esse versículo 11 ele é fantástico. Pois eu sei que tem pensamentos que tem sobre vós, pensamentos paz e não de mal. Deus ele só tem pensamentos bons para a nossa vida. Nós nunca vamos imaginar que Deus tenha algo de ruim para nós. O tratamento ele é necessário,
mas ele é um tratamento para nos lapidar, para nos fazer pessoas melhores ou nos preparar para situações que virão. Amém? Então vamos orar.